eu posso dizer? Uma fala geral, um conhecimento de que os solos semiáridos são mais susceptíveis à salinidade. Vocês já escutaram falar sobre isso? Ah, o solo semiárido é salino, a água do semiárido é salina. Vocês já escutaram falar disso? Vocês já se perguntaram por quê, se é verdade, por quê e tal? Eu tenho um pensamento, mas ainda não investiguei, né? Bora, qual é o Deve ser por conta do fator da evaporação. Mas pelo menos o restante já escutou falar sobre isso? Vocês já escutaram falar sobre salinidade? E vocês nunca pararam, cara, por quê? Tipo assim, como assim? A gente, além de... Sim, Ednei, já. Foi. Pois é, então assim, vamos tentar falar fisiologicamente, né? Eu espero que, eu acho que vai ser bem assim, como é que eu posso dizer? Não sei se vocês já tiveram contato com esse conteúdo, mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de salinidade, assim como a erosão, salinidade, ela tem origem natural, né? A salinidade, ela é a salinidade e sodicidade, já vou aqui falar nos dois, por quê? Porque tem muita gente que não sabe a diferença entre salinidade e sodicidade, são coisas distintas, né? São fenômenos distintos e que acarretam problemas distintos, né? E tem correção distinta. E ocorre em condições, muitas vezes, distintas. Então, existe uma diferença, né? Quando eu estou falando de salinidade, eu estou falando de todos os sais. Quando eu estou falando de sodicidade, eu estou me referindo especificamente a um sal, que é o sódio, Na, né? Ok? Então, assim, a salinidade, ela geralmente tem origem devido a três condições principais. A primeira delas é a drenagem imperfeita. Então, quando eu tenho um solo que ele tem problema de lixiviação ou percolação da água no perfil, né? Quando essa água ela tem dificuldade de penetrar, não é penetrar, ela tem dificuldade de se mover dentro do solo, eu tenho probabilidade de ter problema de salinidade. O material de origem, né, ou o tipo de solo, digamos assim, também vai contribuir para essa salinidade ou sodicidade. E o clima, ou algum manejo com a água, digamos assim, né? No clima a gente vai incluir o clima natural ou irrigação, manejos e tal. Vou incluir nesse conjunto, ok? Então, são três condições que favorecem naturalmente a salinidade ou sodicidade. Quando eu falo natural, clima, não entra o manejo, né? Quando eu falo trópica, o manejo interfere. Mas, voltando aqui, para natural, eu tenho esses três fatores que são bem preponderantes. Qual é o segundo? Eu não ouvi. Material de origem. Material de origem, né? Porque aí você vai ter rochas que vão ter sua composição mais sais que outras rochas, né? Você tem, aí vão ter diferenças. Ok? Aqui, nessa imagem, vocês conseguem ver, né? Eu tenho aqui, basicamente, o que acontece em condições naturais, mas num solo degradado, já que a gente vem falando de degradação. Lembra quando eu falei de relação solo-paisagem? Que a gente falou que o clima condiciona a vegetação e a vegetação condiciona o solo, mais um solo formado, dependendo do manejo, né, das práticas que eu utilizo nele, eu posso degradar. Tem práticas que favorecem a compactação, tem práticas que favorecem a redução da drenagem. Então, uma prática que favoreça isso, que leve o solo a ficar com drenagem imperfeita, ele pode contribuir para o desenvolvimento da salinidade, principalmente na condição semiárida. Porque aí vem o que o Nelson falou, né? Mas assim, entendam que naturalmente um solo que já tem uma condição de drenagem deficiente e está sob um clima
semiárido, ele já vai ter, devido a essa condição, essa interação clima e condição do relevo, né, digamos assim, e material de origem, essa combinação, maior suscetibilidade à salinidade. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma área que ela tá... Eu tenho uma área aqui de baixada, ok? Ou seja, eu tenho um relevo aqui que é um pouco acentuado e aqui eu tenho uma área de várzea, digamos assim. Na área de várzea, que é mais baixa, é onde naturalmente convergem os lençóis freáticos, né? Então, é um local de acumulação de água, não é? Ou do lençol freático. É onde, em alguns períodos, ou durante todo o ano, ou algum período do ano, eu vou ter acúmulo de água que vem no subsolo, ou de precipitação, não importa. Ok? Todo mundo entende isso, né? Se eu tiver uma camada impermeável aqui, percebam aqui, ó. Aqui eu tenho essa vermelha aqui, é uma camada impermeável. Ou seja, é uma camada que dificulta a percolação dessa água que entrou aqui, ou que se acumulou aqui. Ou que entrou via precipitação, ou que se acumulou devido ao escoamento superficial do lençol. Então, uma vez que eu tenho água aqui acumulada, essa água, ela vem enriquecida com sais, porque ela vem passando por dentro do solo, passando pelos minerais, a todo momento ocorre o intemperismo, essa água, ela participa das reações químicas, bioquímicas que ocorrem no solo, de hidrólise e tal, e ela vem carregada de sais. Ela vem diluindo, né? Sendo solvente dos sais. Quando essa água contendo sais, ela se acumula aqui, mas eu tenho uma camada que impede que ela percole, qual é a tendência? Ela fica aqui reservada. Ela tem um tempo muito lento para entrar no perfil. E o que é que acontece no clima semiárido, principalmente? Nós temos aqui uma evaporação elevadíssima, né? O que caracteriza o semiárido, uma das características é você ter o déficit hídrico, que é justamente uma evaporação maior do que a precipitação. Então, quando acontece a evaporação, imaginem que é como se eu tivesse uma pessoa lá em cima sugando a água com um canudo. É bem assim, né? Didaticamente seria um super canudo penetrado aqui nesse solo e alguém sugando. Isso é a evaporação. Então, o que é que vai acontecer? A água vai subir, literalmente. Vai mudar do estado líquido aqui dentro do solo para o vapor de ar da atmosfera. E quando ela vai subindo, ela literalmente tem os sais diluídos nela, né? E ela vai subindo pelos capilares, que são poros do solo muito fininhos, onde ocorre o fenômeno de adesão, né? Que é a água em contato com o solo. E ela vai subindo e vai evaporando, e o sal, os sais que estavam diluídos nela, onde é que eles vão ficar? Vão ficar lá, precipitados, porque não tem água. A água foi embora. É a mesma coisa de você pegar um copo com água, colocar 2 ou 3 colheres de sal de cozinha, que é cloreto de sódio, é cloro e sódio, misturar nessa água, você não vai ver. Tá lá ele diluídozinho, todo cátion e ânion, todo diluído. Se você colocar essa água exposta no sol, o que é que vai acontecer? A água vai evaporar. 2, 3 dias depois, você vai identificar exatamente o sal que você colocou, precipitado no fundo do copo. A mesma coisa que acontece no solo. Deu para entender? Deu para imaginar? Então, tem uma camada aqui, uma camada que impossibilita que a água, contendo os sais diluídos, ela percole e leve esses sais numa profundidade que a evaporação não consegue fazer com que eles retornem à superfície, está de boas. Mas como tem, que é a condição de várzeas, geralmente, né, você tem, devido à evaporação, que é muito intensa, principalmente na nossa região, a ascensão capilar desses sais. E aí esses sais ficam aqui nessa zona, muito próxima à superfície, ou
Esse é o problema. Por que é o problema? Porque as plantas, elas não toleram, né? A grande maioria das plantas, a não ser as halófitas, que são plantas fisiologicamente desenvolvidas para a condição de salinidade, elas têm muita dificuldade de na superfície e se desenvolver aqui. E aí você simplesmente não tem como cultivar plantas, né? Digamos assim, pelo menos as comercialmente, né? Porque aqui se desenvolveria essas plantas halófitas. E aí você tem essa condição de salinidade. É bem esse o princípio, ok? Só que... Neide, Oi. boa tarde a todos. A gente pode fazer um parênteses, né, na questão da salinidade das águas, que essas águas são originárias de águas pluviais, né, que também pode se fazer consideração como também águas oceânicas e que também é utilizada na irrigação, na agricultura. Assim, essa aí é porque assim, a gente está falando de origem natural, né? Isso é uma condição que é até comum no semiárido, por quê? Porque nós temos, né, primeiro, materiais de origem com muitos sais. Segundo, né, nós temos muitos solos que têm problemas de drenagem, naturalmente. Qualquer solo que tem essa condição de relevo aqui, a parte da base, ela pode apresentar, né, problemas de drenagem. No nosso clima, que tem uma evaporação muito elevada, eu tenho digamos assim, eu beneficio essa condição de salinidade. Isso naturalmente, mas como você está chamando a atenção, a aceleração do processo de salinidade, de salinização e solidificação do solo, ele é muito grande devido à ação antrópica. Então, o homem, assim como a gente conversou sobre a erosão, né? A erosão é um processo natural e importante. A salinidade também é um processo natural. Mas o homem, ele pode acelerar esse processo. E muitas vezes. A mesma coisa acontece com a salinidade e sodicidade. O homem, a ação antrópica, ela pode aumentar esses problemas, só que o que a gente tem que chamar atenção, cara, a salinidade, ela causa uma degradação, assim, gigantesca e muito cara para recuperar. E ela tá muito próxima, né? Ela é tipo assim, de mão com a desertificação. Ela acaba sendo um condicionante para a desertificação também, considerando o nosso clima. Então, é um problema muito sério que nós temos, certo? Então, a questão da água de irrigação, do manejo de irrigação, ele entraria no processo de aceleração da salinidade ou no processo de salinização e solidificação antrópica. Que aí eu tenho influência da água. Eu não tenho muito problema com água pluvial, né? A água da precipitação, ela geralmente tem a salinidade muito baixa. É tanto que os nossos pais, né, eles acumulam essa água da precipitação para beber porque ela é doce. Né? Todo mundo fala água muito doce, água da chuva é muito boa. Por quê? Porque ela tem uma salinidade naturalmente menor. O nosso problema mesmo, principalmente no caso do semiárido, também, ele tem, devido ao cristalino, né, as rochas serem ricas em sais, eu tenho geralmente águas subterrâneas salinas também. Então, nós temos muito problema com água salina, água subterrânea. E aí, às vezes, eu preciso irrigar com essa água, e aí eu aumento muito, né? Seria a água mais subterrânea que eu tenho problema com salinidade, ou até água fluvial. Da precipitação não tenho tanto problema. Alguém tem mais alguma consideração? Tá aí, tudo bem? Origem antrópica da salinidade, evaporação intensa, Tá tranquilo. barreira para a ascensão do sais. Isso é uma condição que é beneficiada no semiárido porque eu tenho uma evapotranspiração, uma evaporação muito elevada.